Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, dar continuidade ou iniciar a nossa programação da semana, conversando, né, debatendo aí sobre diversas questões, né, diversos temas aí que precisam, né, ser debatidos e tudo mais. E, né, falar um pouco aí, né, com a Ediane Alves, né, ela que é da Rede de Proteção aí contra o Genocídio, e vamos falar um pouco aí, né, da violência de Estado, né, violência policial, né, como que atua, né, a rede e, obviamente, falar de um tema que está, infelizmente, né, tá pegando bastante, que é a questão aí, né, da operação policial, né, do Tarcísio, né, em Santos. Então, Ediane, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir desculpa, pode ter alguma interferência de barulho, né? Eu estou no meu trabalho, e aí aqui, enfim, vai passar o carro do ovo, vai passar buzina, vai passar caminhão, bem na hora da nossa conversa. Bom, meu nome é Edjane, eu faço parte aí da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, né, atuante aqui na Zona Sul de São Paulo, mais especificamente no Capão Redondo, que é o território onde eu sou nascida e criada. Sou assistente social por formação e atuo dentro da política de assistência social aqui também desse território, do distrito de Capão Redondo. Sou mãe de dois jovens de 21 e 23 anos, né, do Lucas e do Diego. É isso, faço parte de alguns outros coletivos, né, dentre eles um coletivo de mulheres chamado Periferia Segue Sangrando, também atuante aqui no território, e do Baobá Fortificando Raízes, que prevê aí a formação a partir da Lei 10.639, e aí a gente vai costurando um coletivo no outro, porque a gente não se perde, todos eles discutem e falam aí sobre as violências de Estado, sobre essa sociedade classista e racista em que a gente convive, e vamos tentando aí furar as bolhas, né, a partir do trabalho de base aqui no território, a partir de discussões institucionais. Acho que a rede, eu entro na rede em 2018 para 2019, ali no finalzinho do ano, por conta de uma situação específica, mas já acompanhava o trabalho da rede desde 2017. E aí eu procuro a rede em 2018, novembro de 2018, por conta de um caso de situações de prisão forjada, que aconteceu com 3 amigos de um dos meus filhos. E aí eu me aproximo da rede a partir desse caso para entender quais eram as estratégias que as famílias poderiam utilizar para poder acessar, inclusive, a Defensoria Pública, denunciar o Estado, enfim. E aí eu passo, a partir daí, ser uma articuladora, vamos dizer assim, oficial da rede, né? E aí passa aí a discutir alguns casos com os articuladores e o corpo jurídico que compõe esse movimento. Perfeito, Edjane. Então vamos aí para as perguntas, né? E já como eu falei aqui, né, de Santos, né? Acho que a gente pode começar, né? Começar falando disso, né? E depois ir para a questão, né, da rede, né? A gente está vendo aí uma verdadeira barbárie, né? Em Santos, né? Uma operação policial que matou, né? Uma mãe de família que deixou aí 6 crianças, né? Órfãs aí em plena Páscoa. Como que você avalia essa operação policial, né? E como que você avalia a postura, né, do Tarcísio em relação a essa operação? Tá. Guilherme, acho que é importante, antes de mais nada, né, dizer que tem alguns integrantes da rede, assim, que estão acompanhando de forma muito mais próxima a questão do que tem acontecido na Baixada Santista, desde o início, né, então integrantes que compõem, inclusive, aí o Comitê das Missões, né, que elaborou semana passada aí uma audiência pública lá na Sanfran, justamente para denunciar as operações e denunciar as ações do Derrite e do Tarcísio.
E aí eu estou aqui como articuladora, né, porque a gente se intera do que está acontecendo, né, mas dizer que tem articuladores que estão na Baixada, né, fazendo esse movimento de ponta mesmo, de trocar ideia com os moradores, e aí esses articuladores é que têm trago para nós também algumas informações. Então, acho que só para deixar claro, né, que tem uma galera que tá lá, né, que está na ponta, para que também não pareça que a gente está aqui só reproduzindo aquilo que a gente lê ou que a gente ouve. A gente tem pessoas que estão integralmente lá colhendo denúncias e fazendo essa articulação com a ouvidoria do Estado, né, com o CONDEP, com os órgãos de denúncia, com o próprio Ministério Público, né? Assim, eu acho que, até falando de pegando uma frase do Emicida, assim, de uma certa reportagem que eu vi dele, Guilherme, de por que esse país ainda não está pegando fogo, assim, sabe? Para contestar o que vem fazendo o governador e o secretário de segurança, assim. Porque que parece que a gente, enquanto sociedade civil, parece que a gente está tão inerte assim ao que está acontecendo, e é lógico que a gente relaciona isso com as mídias, né, que estão aí fazendo a cobertura de forma extremamente elitizada e classista, criminalizando aquelas pessoas que moram lá. A posição do Tarcísio, para mim, particularmente, ela não é uma novidade, né? Eu acho que quando a gente elege um governador com o histórico que ele tem, a gente já poderia esperar coisas, inclusive, daqui para piores. Com o secretário de Segurança sendo quem é, e também tendo o histórico que ele tem, inclusive dentro da própria rota, né? Onde o Derrite foi expulso, né, da rota, esse é o histórico que ele tem, porque, enfim, era insubordinado à própria rota, assim. Então, você imagina o que essa pessoa é capaz de fazer com a sociedade civil mesmo, assim. Não tem escrúpulo, né? Não tem ética. Eu acho que tanto o governador quanto o secretário de Segurança são dois imorais, sendo bem, bem franca. Mas me preocupa muito a inércia com que a sociedade civil tem encarado as coisas que têm acontecido em Santos, assim, né? E aí reforço aqui o papel da mídia independente e na importância de trazer o debate à tona. Existem movimentos, né, que estão aí na luta por direitos humanos, que têm feito esse movimento na Baixada, de ir lá, de conversar com os moradores, de criar essa comissão, de colher as denúncias, de tentar preservar a vida dessas pessoas. Mas, Guilherme, você percebe que é praticamente impossível preservar a vida dessas pessoas com a polícia e o Estado. Enquanto a gente está contabilizando, eles continuam matando, né? Não se para nem para a gente contabilizar. Então, já foram mais de 60 pessoas do começo do ano para cá. Isso é um número absurdamente... Se fosse um, já era alto, né? Você imagina 60 pessoas que vão passando pelas nossas vidas despercebidas, assim, ninguém fala a respeito. Né? Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, eu vou em reuniões aqui da rede de assistência social desse território e absolutamente ninguém fala nada. Ninguém toca no assunto, é como se isso não tivesse acontecendo. Né? E isso, para mim, é muito estarrecedor. Assim. Mais do que a ação do próprio governador, é a forma como a sociedade tem naturalizado e entendido que é isso mesmo, é pobre mesmo, mas eu acho que tinha passagem pela polícia, como se isso justificasse, né? Como se a gente fosse um país que tivesse pena de morte. E a gente não tem, né? Legalmente, constitucionalmente, a gente não tem pena de morte. O que a gente tem são ações do Estado que promovem a pena de morte daqueles que são mais vulneráveis, de pretos e pobres dentro da periferia. Essa é a pena de morte que existe e a gente sabe dela. E a gente não fala sobre ela, é como se a gente tivesse naturalizado. Entendi. E, né, eu não sabia que o Territe foi expulso da rota, né? Para o cara, para ser expulso da rota, o cara tem que ser um mau caráter, assim, extremo. Uma, porque a rota não Este é o deveria histórico dele. uma, porque a rota não deveria nem existir, né? Vamos ser bem claro, né? Mas, Pois e é. outra, né, ser expulso da rota, complicado. Mas, enfim. E aí caiu para cima, né? É o famoso caiu para cima, né? É. O cara é expulso e aí ele ganha o cargo de secretário de segurança. Ô, Etigene, né? Muitos, né, falam aí, né? Eu escuto a seguinte análise, eu queria ver se isso faz sentido ou não, né?
até mesmo uma dúvida, né, que o Tarcísio estaria trazendo, né, um projeto de das milícias do Rio de Janeiro, né, aqui em São Paulo. Você acha que essa discussão é possível de se fazer ou é um exagero? Não, eu boto fé que é possível de se fazer sim, se a gente mais uma vez contextualizar o histórico de quem é, né, esse governador, qual é o histórico que ele tem no Rio de Janeiro, quais são as influências que esse senhor tem sobre, inclusive, parte da corporação policial. Existe, inclusive, Guilherme, a ideia, né, e aí estou trazendo aqui porque acho que é uma discussão importante que a gente tem que se fazer, do racha dentro da própria corporação após o Tarcísio assumir o governo de São Paulo, né? Ele desinstituiu, eu acho que, não sei se esse número é assertivo, mas pelo menos 12 policiais que estavam na operação e que por algum motivo, por exemplo, é isso, se recusaram ou disseram não dá para fazer por aqui. Ele tira essas pessoas, inclusive comandantes, e coloca pessoas que compactuam com a ação e aquilo que ele quer promover dentro da Baixada. É disso que a gente também precisa falar. Né? Qual é o alinhamento que ele tem com a corporação para fazer o que ele está fazendo na Baixada? E se existe um desalinhamento, qual é o motivo desse desalinhamento? E eu não estou aqui justificando ou achando, porque é isso, para mim a corporação militar ela não deveria existir. E essa é uma opinião pessoal, né? Porque eu também não posso falar disso enquanto rede. A gente vai compactuando de algumas ideologias, mas a gente sabe que para algumas outras pessoas a corporação, instituição, polícia ainda seria necessário. Eu acho que não seria necessário, sobretudo se a gente tivesse um outro modelo de sociedade. Mas acho que essa é uma outra discussão. Mas se existe um racha dentro da própria corporação, isso coloca em risco, sobretudo, a própria corporação, porque eles começam entre eles uma guerra que talvez até já existisse, né, só que não tão vislumbrada como é agora com a presença do Tarcísio, por conta de demandas que o próprio Tarcísio e o próprio Derrite têm obrigado a polícia militar a fazer. Então, assim, se você não faz, você não serve. Não existe, né, contrapor o secretário, não existe contrapor o governador do estado, ainda que seja imoral aquilo que você está fazendo, ainda que seja antiético, ainda que seja extremamente contra os princípios, né, talvez, dessa corporação. Então, o Tarcísio ele tem sim uma característica, né? E aí eu estou dizendo que é uma característica que eu também não tenho como provar a relação dele com os milicianos, mas a gente tem um histórico do estado do Rio de Janeiro que convive entre políticos e bandidos e milicianos mortos como Marielle Franco. E é isso que vem sendo estendido para São Paulo, onde você já não sabe mais se o crime organizado está dentro da quebrada, como o Estado promove, ou se é o próprio Estado, né? Ou se o crime organizado é o próprio Estado. E aí isso começa a gerar uma confusão. Então, sim, para nós, enquanto rede, e aí eu posso dizer que é para nós enquanto coletivo, enquanto movimento, o Tarcísio tem sim uma grande perspectiva de trazer para São Paulo o crime de milícias. O crime de milícias onde você não sabe mais quem é polícia, quem é político e quem é crime organizado, e está todo mundo junto. Edjane, em cima disso, né, uma dúvida, né? A gente sabe que quando morre, né, se mata um policial, né, a polícia, né, faz, né, toda uma barbárie castigando aí a uma população inteira, né, em vez de ir, né, para cima, né, do culpado, né, que matou o policial. Isso, né, e muitas das vezes eles não fazem nem, né, fardado, né? Isso já é um traço de milícia na instituição da polícia daqui de São Paulo? Eu diria que isso é um traço do crime organizado que pode estar dentro da corporação. Eu vou trazer um exemplo, e aí talvez a partir desse exemplo a gente fazer essa discussão, Guilherme. Lá no final do ano, quando as operações na Baixada começou, a justificativa dessa operação era por conta do assassinato de um policial, que segundo a própria polícia, estava lá
para fazer batida policial e foi atacado, alvejado por um suposto criminoso. Essa bala que matou o policial, 30 dias depois, 40 dias depois, é sabido no inquérito de que a arma que matou esse policial é a arma de outro policial. Ninguém discutiu isso. Ninguém falou isso, mas isso está no relatório. Existem 2 relatórios, Guilherme, eu não sei se você tem acesso a esse material, mas eu posso te mandar 2 relatórios que foram produzidos aí com o pessoal do Comitê das Missões, falando inclusive sobre o cronograma, dessas operações, denúncias e depoimentos de pessoas que tiveram, os seus direitos ali violados pela corporação policial, e o histórico do porquê que isso começa a partir da visão da polícia. Então, a polícia começa a assediar os moradores a partir desse assassinato. Mas se a bala foi do próprio polícia, saiu de uma arma também de um policial, por que são os moradores que estão pagando esse preço? Então, essa é uma discussão. Só que as operações continuaram, né? E aí a gente também imagina que para aquele território existem outros interesses do Estado que a gente ainda talvez não saiba qual é. Mas é um processo de genocídio. Quando eu tenho um local específico, uma população específica para cometer determinados atos, eu estou dizendo que é aquela população ali que precisa ser atingida com essa operação. E eles insistentemente estão aí em Santos e continuam a operação, que só vai mudando de nome. Acho que essa é uma questão. E aí tem outra questão que, sim, vindo de um território como o Capão Redondo, a gente sabe que cada vez que um policial, seja em horário de trabalho, ou seja, enquanto sujeito civil, enquanto cidadão civil, sofre qualquer tipo de ação por parte do crime, que seja, existe uma represália em torno dessa ação. Isso não é uma novidade, Talvez seja uma novidade para quem não tem a vivência da quebrada, não tem a vivência da periferia. Mas a gente sabe que se existe um policial que sofre qualquer tipo de situação, a comunidade vai pagar esse preço, porque a brutalidade policial ela tende a aumentar. E ela aumenta a partir dos enquadros, ela aumenta a partir da forma como os moleques são tratados na quebrada, a partir daquela violência sofrida por um agente. Então, essa represália ela já existe na comunidade, mesmo antes da vinda do Tarcísio para cá. Eu acho que a vinda do Tarcísio para cá intensifica uma briga, o Guilherme, dentro das próprias facções, assim, sabe? Eu acho que... E aí, a gente que, enquanto sociedade civil, vai pagando esse preço, Porque existem... A gente não está negando a existência da facção, a gente não está negando a existência do quarto setor, a gente não está negando a participação, talvez, política dessas pessoas dentro das instituições partidárias mesmo. A gente não está negando nada disso aqui. A gente pode até não saber como isso se dá de forma objetiva, mas a gente sabe que existe ali uma cúpula e essa cúpula é quem vai determinar se vai ter salve geral, se as chacinas vão continuar, enfim... Existem organizações para isso, Guilherme. A gente não pode ser tão inocente achando que o governo está fazendo essas coisas de forma aleatória. Eles estão fazendo isso de forma muito organizada. E o crime, o quarto setor, ele também é organizado. E quem fica no meio disso tudo é a população. Sou eu, é você, São os sujeitos que moram nesses territórios que vão pagar um preço por isso. Então, sim, o governo já matou mais de 60 pessoas na Baixada Santista do final do ano para cá, sob a justificativa de que essas pessoas tinham passagens pela polícia ou em algum momento enfrentaram a polícia, sendo que, em sua maioria, e eu posso dizer para você que mais de 80% dos casos onde a polícia justificou que era um contra-ataque, de que eles tinham sido atacados, cai por terra a partir dos depoimentos e das denúncias dos moradores. Então, a gente não vive uma guerra, A gente vive uma guerra de um lado só, porque as pessoas não têm os mesmos armamentos e não estão na mesma mira de ataque que a polícia. Então, acho que o quarto setor, o Estado, a cúpula política, existe uma manobra aí que a gente talvez ainda não consiga vislumbrar, assim.
mas que existe sim uma participação do Estado e uma possibilidade sim de São Paulo ser tomado por milicianos. Não sei como isso se dá se aqui a gente já tem facções criminosas que dominam territórios. E isso é uma informação que todo mundo sabe, que isso também não é segredo para ninguém. O que me preocupa, Guilherme, é como isso vai se dar e qual vai ser o desfecho disso tudo para que a gente seja o menos lesado possível. Eu não consigo vislumbrar isso. Perfeito, Edjane. E, Edjane, falar aí desse quarto, né, setor, né, do crime organizado, né, a gente pode até falar também, né, do tráfico, né. Eu vou tentar usar uma comparação, né, um ditado popular, né, que cabeça fazia oficina do diabo, né. Quando se tem uma ausência do Estado, né, quem acaba meio que cumprindo, né, o papel do Estado, né, onde o Estado não está, né, com políticas sociais, é esse próprio quarto setor, né? Como que você enxerga isso? Bom, eu trabalho com política pública, né, Guilherme? Eu trabalho na execução de políticas públicas e de uma política fundamental, que é a assistência social, sobretudo aí no movimento de pandemia que a gente viveu, onde a gente nem tinha certeza se estaríamos hoje aqui. Então, sim, eu posso afirmar também, enquanto mãe desse território, enquanto moradora, enquanto profissional, que a ausência de política pública vai facilitar o acesso do crime a essas pessoas. E aí, eu também vou com muito cuidado, porque tudo que a gente fala a respeito, ou vai parecer que a gente é envolvida com crime organizado, que aí vai falar lá, os movimentos de direitos humanos, tá tudo lá defendendo os bandidos, né? E eu não vou defender os bandidos, né? Porque senão eu vou ter que defender os de Brasília também, e aí eu não tenho essa moral e nem quero. Mas sim, eu acho que se a gente fizer uma análise de um único serviço do Estado que é efetivo dentro das comunidades, é o braço armado do Estado. Esse não falha. Este não falta. Se você der um rolê aqui agora, você vai encontrar várias viaturas, vários agentes ali dando volta. Ele está presente. O problema é a forma como esse braço armado do Estado se faz presente nas comunidades. Por outro lado, tudo aquilo que seria preventivo é ausente. Então, a cultura é ausente, a educação é ausente, a segurança alimentar é ausente, a assistência social é ausente. Então, tudo aquilo que promoveria a prevenção é ausente. E aí, quando eu não tenho mais a prevenção, o que eu tenho são as violações. E aí o Estado aparece. Né? E aí o Estado aparece prendendo os moleques, matando os moleques, abrindo mais fundação casa, fechando mais escola. Então, sim, toda a relação que a comunidade estabelece hoje com o quarto setor é a partir de uma ausência do Estado. O que é muito triste, óbvio. E aí, o que é mais triste ainda é a quantidade de jovens que a gente perde para esse quarto setor por conta dessa ausência. Não existe política para a juventude efetiva. Não existe. Não existe. Se alguém disser que existe, eu quero aqui agora ouvir quais são os projetos, mesmo a nível de governo federal, a nível de governo estadual, municipal, até chegar na ponta, qual é o projeto de sociedade que a gente tem para a juventude? Não tem. Criar mão de obra e força de trabalho? Não sei se essa é uma política efetiva. Eu sou mãe de 2 jovens. E eu sou mãe de 2 jovens que estão na mira desse Estado, que são moleques de quebrada, que jogam no futebol de várzea, que saem para fazer rolê de skate. E eu sei que eles representam uma figura exatamente daquilo que eu atendo quando eu converso com Débora das Mães de Maio, quando eu converso com as mães de Paraisópolis, quando tenho a possibilidade de falar com as mães de Manguinhos. A característica dos filhos delas é igual às características dos meus filhos. O território onde estavam os filhos delas é exatamente onde está o território dos meus filhos. Ou seja, nada me isenta de ser essa mãe. Porque é isso que o Estado quer promover.
não tem política pública efetiva para a juventude. E aí a gente tem uma juventude que tem o maior número de cárcere, de situação de encarceramento em massa, é a juventude de 18 a 29 anos. A gente tem o maior número de homicídios a partir desses dados e desses números de idade, de 18 a 29 anos, e os subempregos. São esses moleques que estão na moto, que estão na pizzaria, que estão no Lava Rápido, sem perspectiva, sobretudo, de formação superior, assim, de educação mesmo. Evadiram da escola muito antes de completar o ensino médio. Então, isso são dados. A gente tem um dado recente aí, de que a polícia, só esse ano, matou mais adolescentes do que o ano passado inteiro. Só esse ano, e a gente ainda está em abril. E aí eu estou falando de adolescentes, de 12 a 17 anos. Então, qual é a política pública efetiva que eu tenho para que esses moleques não tivessem como destino o cárcere ou o cemitério? Porque parece que é o que o Estado vem tentando promover desde sempre, né? E a gente não consegue romper com isso enquanto sociedade. Etijane, uma coisa, né, quando tem um assassinato aí cometido pela polícia, né, e daí logo começa, né, o cara é inocente, né, sempre aparece, né, sem noção eu vou ser leve, pegar leve, mas sempre aparece um babaca, né, que começa a questionar. Ai, mas será que o cara era inocente mesmo? Será que daí começa as suposições? Ah, mas será que o cara, né, é um traficante? Ah, mas será que o cara mexeu com a polícia? Ah, mas será que o cara, né, entrou em confronto com a polícia? Eu queria saber, né, como que a gente combate esse telefone sem fio, né, que existe, né, essa rede de desinformação, né, que existe aí quando acontece, né, um assassinato cometido pela polícia, e por que isso sempre, né, acontece quando alguém que é preto, pobre, morre? Eu acho que isso está muito ligado à forma como a gente tem se educado também, sabe, Guilherme? A forma como a gente tem trocado ideia mesmo dentro das nossas comunidades. A gente tem um dos projetos da rede, né, que era fazer formação dentro de alguns espaços, sobretudo os espaços da assistência, que são serviços de medida socioeducativa, né? Então, os moleques que estão lá na fundação e aí ficam na fundação ou pegam prestação de serviço e passam a frequentar esses espaços aqui fora, que teoricamente seriam socioeducativos, mas é muito mais punitivo do que socioeducativo, já que eu tenho que dar satisfação para o judiciário. E nessas formações, o que a gente percebia é que os próprios moleques que passaram pela violência do Estado faziam essa fala quando alguém dentro da comunidade sofria por alguma violência, né? Sobretudo uma morte. Do tipo, mas em algum momento ele já tinha passagem. Mas ele, em algum momento, sei lá, cometeu um ato infracional que não tinha absolutamente nada a ver com aquele momento, né? E não que tivesse, né? E aí, a gente foi entendendo nesse um ano, que foi em 2022, 2023, do quanto a educação que antecede, que é a escola mesmo, que é o ensino fundamental, né? Como é que a gente tem falado de segurança pública para as nossas crianças? Como é que a gente tem discutido segurança pública com os nossos adolescentes? E aí, quando a gente vai perceber, a gente tem um adulto que está reproduzindo falas que vão de encontro àquilo mesmo que é um moleque preto, pobre, de quebrada, e que está defendendo a atitude da polícia quando ela alveja alguém, né? Independente dessa pessoa ter ou não algum tipo de situação e confronto com a polícia, né? Dando razão para que o Estado mate, para que o Estado elimine mais um CPF. E aí a gente tem, de novo, como eu falei lá no início, as mídias, e essas mídias sensacionalistas, Guilherme, que estão extremamente presentes dentro da comunidade. Então, se você fizer um rolê pela quebrada,
4 horas da tarde, os bares vão estar com esses programas ligados, até 7, 8 horas da noite, né? Fazendo críticas extremamente infundadas à própria população que está ali assistindo e batendo palma para o humano que está lá criticando o que ele está fazendo. Porque o que a gente entendia é que assim, ó, esse vagabundo que esse jornalista aqui está citando, ele não deu nome, mas ele está falando de você. Ele está falando de você pelas características do seu território, pelas características da sua pele, pela sua condição social. É de você que ele está falando, ele só não falou seu nome. Né? E aí a gente vai trazendo essa discussão, mas a gente também foi entendendo que a quebrada tem passado, acho que desde o último governo federal, né, tem passado por uma lavagem mesmo de não entender que lugar é esse que você ocupa, sabe? Acho que a treta de classe a gente sempre teve, né? A luta de classes, ela sempre foi existente. Mas eu acho que ver a quebrada reproduzindo um discurso sensacionalista, neoliberalista, aí você fala assim, mano, a galera não está situada na vida, né? E aí qual é o trabalho de base que a gente tem feito, que é conversar com o vizinho mesmo, que é conversar no bar, que é conversar nas escolas, e aí escolas essas que também abrem espaço para o tipo de atuação da rede, porque muita gente não quer, Guilherme. Muita gente fala, não, isso não é um problema meu. E aí a gente está falando de direção. Não quero dentro da minha escola. Não quero os moleques que fumam maconha aqui dentro da minha escola. E aí você está falando do moleque do ensino médio, que fuma um baseado e que é criminalizado por isso, e aí ele já é taxado como traficante da quebrada. Não, né? Na verdade, ele só fuma um baseado. Não sei se te respondi, mas eu acho que tem que paira ainda no ar um resquício do governo anterior, que deixa discípulos, inclusive dentro das comunidades periféricas. Eu vou citar aqui um exemplo. Em 2022, nós acompanhamos um caso de um rapaz chamado Gilberto, vulgo Gibinha, era o apelido dele. E o Gibinha foi alvejado pela Polícia Civil meio-dia com 6 tiros, a queima-roupa, na viela da casa onde ele mora. Gibinha tinha um filho de 3 anos e estava saindo para fazer uma tatuagem. Ele trabalhava como tatuador. Quando o policial abordou o Gibinha, Guilherme, o Gibinha levanta a camisa para mostrar que o que ele tinha embaixo da camisa era um objeto de fazer tatuagem. E ele levou 6 tiros. Rolou o processo, né? Os policiais ficaram ali. Então, você imagina também o que é para uma mãe. Ela teve o filho assassinado e os policiais ficaram ali fazendo campana sem deixar socorrer o corpo do Gibinha. Colocaram um simulacro do lado do corpo do Gibinha para dizer que ele estava armado. Tinha fotos, tinha filmagens, tinha testemunha. Isso era meio-dia, em dia de semana, né? Próximo ali, carnaval, então as ruas estavam cheias, calor, verão, é isso, a quebrada é isso, né? Várias testemunhas, o processo rolou e mais de 1 ano e meio depois o processo foi arquivado. E aí, sob a justificativa da juíza que disse o seguinte, não com essas palavras, mas foi o que ela quis dizer. O local onde o Gibinha foi assassinado, né, onde o Gilberto, na verdade, o local onde o Gilberto, onde ocorreram os fatos, era um local que com certeza colocava em risco a vida dos policiais. Para mim, essa juíza, ela justifica que naquele território, pessoas como o Gilberto podem morrer mesmo a qualquer momento. Pessoas como os policiais, desculpa, podem morrer a qualquer momento. Porque são lugares que são criminalizados. São lugares onde pessoas como essa juíza acreditam que colocam em risco a vida das pessoas. Então, ela sim, ela está criminalizando o trabalhador, ela está criminalizando o pobre periférico, porque é disso que é constituída a favela da felicidade, que é onde o Gibinha morreu. Um trabalhador, pai de uma criança de 3 anos, filho da dona Edna, tinham mais de 5 irmãos, então uma família grande, que ficam aí, além de ficar só com a memória do Gibinha e o processo de luto, ainda tentando provar a inocência dele depois de morto. Essa é a realidade do território. É isso que acontece quando a polícia forja, é isso que acontece quando a polícia mata e coloca um simulacro para dizer que a pessoa estava armada, porque é
fácil provar que a gente estava armado. É fácil provar que a gente é criminoso, porque a gente mora nesse território, porque a gente é quem a gente é. Então, para a polícia, é fácil, porque eles têm a fé pública, que coloca eles numa situação de inquestionável, e aí mesmo com prova, com vídeo, com testemunha, meio-dia, em pleno dia de semana, não é suficiente para que essa juíza não fale. Ele pode até não ter atirado no policial, mas com certeza aquele território coloca em risco a vida dos homens da lei. E é isso que ela quer preservar. Então, arquiva o inquérito, os policiais seguem trabalhando, vida que segue. Entendi. E, Etijane, né, a gente sabe que ontem, né, fez 60 anos aí da ditadura, né, do golpe de 64, né? É correto afirmar que a ditadura segue nas periferias? Se a gente levar em consideração de que a ditadura é tudo aquilo que é promovido também pelas ausências, a gente é correto. Né? Eu digo que, porque para nós ela nunca acabou, Guilherme. E aí, pegando um exemplo bem, talvez, mais claro de se entender, né? A gente tem um processo eu sempre gosto de usar a pandemia como referência, porque para mim ela foi o ápice de escancarar a desigualdade social e jogar na cara de todo mundo mesmo, né? Violência policial na década de 90 no Capão Redondo. A gente já tinha o fim de uma ditadura militar, na teoria, mas a gente continuava enterrando preto, pobre, inclusive como indigente. Na década de 90, nós fomos o território considerado mais perigoso do mundo, sobretudo pela violência de um Estado que é promovido a partir da ditadura, que é essa força policial desenfreada, matando pretos e pobres. Anos 2000, ano 2019, 2020, pandemia. A gente continua com uma ausência de Estado a partir das garantias de direito. O Estado não promove garantia para preto e pobre. Então, aquilo que a classe média começa a sentir, sabe assim, de forma bem chula, a água começou a bater na bunda, eles perceberam que existe um Estado que deveria promover garantia social para as pessoas, sendo que para nós essa garantia nunca existiu em sua plenitude, porque se eu falar de final de ditadura, eu estou dizendo que agora todo mundo vive em plena democracia. Mas essa plenitude democrática, ela nunca chegou para nós. Ela não chega para mim quando eu tenho um gibim assassinado com 6 tiros dentro de uma comunidade. Não foi dado nem direito de defesa para essa pessoa. Ela não chega para mim quando eu tenho um filho de uma Sandra da vida assassinado pedindo clemência para os policiais, dizendo: eu estou rendido, me leva preso. E o policial dá 4 tiros a queima-roupa nele. Essa é a democracia? Essa democracia não chegou para nós. Então, dizer que a ditadura teve fim, lógico que eu vou considerar a ideia e a luta de todos aqueles que lutaram a partir do golpe. É isso, a gente não vai desmerecer isso, mas a gente não pode colocar uma cortina de fumaça dizendo que a democracia ela está plena para todo mundo. Porque aí eu coloco uma cortina de fumaça em cima de problemas que talvez seja porque não atinge a minha vida. Né, que é a crítica, talvez, que a gente faça para uma esquerda que não pisa na periferia e que faz lá os seus discursos de defesa de direito, mas que não olha para o proletariado da forma como ele deveria, que é quem está aqui na quebrada. Né? Então, quando eu falo da presença de agentes do Estado e presença desses agentes de forma violenta, eu não estou falando dos Jardins, eu não estou falando da Vila Madalena, eu não estou falando de bairros nobres que não vão sofrer essa violência policial. Então, sim, a ditadura ela persiste dentro da quebrada, ela persiste dentro das comunidades, ela persiste na Baixada Santista, onde as pessoas estão tendo as suas casas invadidas, onde as pessoas estão sendo assassinadas, e os policiais não estão mais nem escondendo a cara de quem faz, porque tem liberdade e certeza da impunidade. Então, essa democracia não chega para nós.
Ela precisa ser discutida a partir de recorte de raça, precisa ser discutida a partir de recorte de classe. A gente não isenta a luta de absolutamente ninguém que luta e que lutou e que deu seu sangue pela democracia desse país. Mas a gente tem que entender que essa democracia ela é seletiva. Ela não atinge a todos com plenitude. Então, sim, a periferia ela ainda sofre com a presença do Estado a partir das suas ações violentas e a ausência de uma democracia plena. Então, a gente vive uma ditadura ainda camuflada agora por conta de uma Constituição que nos garante, mas que não garante moradia para nós, que não garante saúde, que não garante segurança da forma como ela deveria ser, que não garante cultura. Então, se o que eu tenho como democracia é aquilo que está na Constituição, então sim, ela está me faltando, e ela está faltando muito. Jane, né, quando a gente, né, nesses 60 anos, acho que é impossível não falar, né, da postura lamentável, né, que o Lula, né, teve em relação à data de não, né, primeiramente, né, lembrar, né, dos 60 anos aí da ditadura militar, né? Coisa que, por exemplo, na Alemanha, né, o governo alemão, com todas as suas contradições, problemas e o caráter de classe, né, que o governo alemão tem, eles lembram, né, por exemplo, da época do nazismo, né, todo ano, e aqui no Brasil o Lula, né, não fez, né, eventos oficiais, né, em relação a isso, né? E ao mesmo tempo existe uma postura, né, de pacto, né, do Lula com os militares. Como que primeiramente você avalia essa posição do governo Lula e quão danoso que isso é para a periferia, né, e para a política brasileira como um todo? Perigoso, né, Guilherme? Eu acho perigoso. Eu tenho muito cuidado para falar sobre o presidente, né, o presidente Lula, primeiro por causa do meu pai. Meu pai é super lulista, e é sempre uma treta se eu começar a falar do Lula, e aí ele vem, né, com aquela defesa, nossa, intransigente lá, mas eu entendo. Meu pai é um homem de quase 70 anos, e isso faz muito sentido para ele, óbvio, né, essa defesa. Mas eu acho que é muito maduro da nossa parte, enquanto pessoas que se posicionam politicamente, inclusive de fazer as críticas ao governo. Né? Porque eu acho que a gente não está necessariamente para fazer uma oposição àquilo que a gente defende e que votou democraticamente. Mas acho que a gente precisa ter essa maturidade e cobrar o presidente, né? O presidente, os seus ministros que estão lá também, né? E apoiados por nós, de que alguns acordos pode ser um tiro no pé para ocupar um lugar de poder. Eu votei no Lula com dor no coração, porque tive que votar no Alckmin por consequência, e já que eu tenho um vice-presidente da conduta de Alckmin, que para mim em 2006 foi um dos responsáveis aí por uma das maiores chacinas que a gente já teve, não esperar muita coisa para além disso que ele está fazendo, sabe, Guilherme? Eu acho que sim, existem os acordos lá com os militares, inclusive para que ele permaneça nesse lugar onde ele está, mas ele não pode ser tão falho com a gente nesse sentido. E essa que é a crítica que eu faço ao presidente, né? Alguns acordos podem ser danosos para ele, mas tudo que é danoso via institucional é muito pior para quem está na ponta, né? Acho que a gente sofre muito mais pela falta de lembrança e de assumir que somos um país racista, que somos um país classista, que tivemos uma ditadura militar. Né? Negar isso é negar a história. Né? E negar a história é querer esquecer o passado. E o passado ele não serve para ser esquecido, ele serve para ser contextualizado e dizer para nós, inclusive, onde a gente errou e assumir as responsabilidades sobre isso. Quando eu vi a matéria de que o Lula tinha não ia fazer, né, nenhum ato, enfim, não ia lembrar, né, do que aconteceu, eu fiquei me perguntando, Guilherme, na verdade, a quem ele está querendo que esqueça o que foi a ditadura.
Porque eu tenho certeza que aliados dele, né, diga-se de passagem, a nossa presidenta Dilma, que sempre traz isso nas falas dela, né, e que faz questão de lembrar do processo da ditadura, mesmo tendo sido extremamente danoso na vida dela, ela sabe que isso faz parte do processo histórico da construção desse país, né? E a gente não deveria esquecer, inclusive a gente tem que lembrar para a gente não esquecer. E aí, esquecer, parece que a gente vai caindo no limbo de que está tudo bem. Está tudo bem agora, a gente nem vive mais isso aqui. E eu acho que é justamente o contrário. Então, eu faço a crítica ao Lula com muito cuidado, mas por conta do meu pai, não é por conta de ninguém, mas sim reconhecendo, inclusive, as falhas, e não só isso. Guilherme, o governo federal, ele não discute encarceramento, por exemplo. Ele vem com a massa pronta que uma política neoliberalista, inclusive, já vendeu para o nosso governo e que está dado, que é a privatização dos presídios. Isso é absolutamente contra a Constituição, isso é contra os direitos humanos, sabe? Mas existem os acordos. E aí eu acho que a nossa crítica e a nossa maturidade está justamente em entender, Lula, eu não concordo com isso, e a nossa treta agora está nesse lugar aqui. Políticos ganham posições, seja no governo federal, municipal, estadual, sem discutir a pauta da segurança pública como ela merece. E o encarceramento é uma delas, que também é um resquício da ditadura, e a gente precisa lembrar disso. De onde eram os galpões, de onde eram os lugares insalubres onde as pessoas eram torturadas, quem eram essas pessoas que deram alma por esse país aqui, gente. E sobretudo, Guilherme, dê nome aos ditadores. Dê nome aos ditadores, porque eles não podem passar ilesos. Eles não podem passar ilesos. Senão a gente vai continuar colocando fogo em estátua de bandeirante, né? Para as pessoas não esquecerem do que se trata. Entendi. E Etijane, né? Você colocou aí várias questões, né? Então vamos aí para as duas perguntas, né? Últimas perguntas. E a primeira pergunta que eu faço, né? É de um tema internacional, né? Que embora seja internacional, tem a ver com muito, né? O tema que a gente está debatendo aqui, né? Que é a questão de Israel e Palestina, né? Como que você vê esse tema para a periferia? Você quer dizer a relação que eu faria entre o que está acontecendo De lá e o Israel, que está acontecendo aqui? porque as armas, né, de Israel também mata aqui também, né? É isso que eu quero colocar. Eu acho, primeiro, Guilherme, que eu também tomo muito cuidado para falar. Lógico que eu tenho um posicionamento, né? E o meu posicionamento ele não é negociável nesse sentido, né? Então, sim, a Palestina sofre, os palestinos sofrem. E eu até costumo dizer, eu estava discutindo aqui no serviço outro dia, que a guerra bélica é justificada pela Bíblia, né? E aí isso para mim é um tanto perigoso, né? Porque eu mato e depois eu justifico pela Bíblia, isso para mim não faz muito sentido. Lógico que eu não sou uma mulher cristã, sou uma mulher de candomblé, e aí para mim a vida ela está num outro valor imensurável, assim, que não seria nem a Bíblia a dizer quem deveria viver ou morrer, não está nesse lugar. E essa também, lógico, não é discussão. Num cursinho popular, na semana passada, eu até perguntei, e aí voltando de novo aqui ao que eu falei no início, se as pessoas sabiam o que estava acontecendo na Baixada Santista, né? Tinha um grupo lá de, sei lá, tinha uns 200 alunos, era um cursinho inaugural, e aí absolutamente 2 ou 3 pessoas, assim, levantaram a mão. E aí eu também fiz a pergunta se as pessoas sabiam o que estava acontecendo entre Israel e Palestina, né? E todo mundo levantou a mão. E aí eu também vou mensurar aqui qual é o valor que as pessoas dão para o tipo de informação, né? Porque ao mesmo tempo que eles sabem que está acontecendo uma guerra entre Israel e Palestina, eles também alimentam um discurso pró-Israel. E aí eu fico pensando, o que é pior, não saber do que está acontecendo ou saber dessa forma equivocada, onde as pessoas estão justificando a morte de outras pessoas a partir de um critério ou religioso ou moralista. Porque na quebrada você justifica a morte dessa galera por um viés moralista.
Ah, mas tinha passagem, né? Ah, mas fumava maconha, né? Ah, mas nem era tão legal assim. Sabe, uns absurdos, como se a morte fosse justificada. E em Israel, você também tem a justificativa dessas mesmas pessoas dizendo que é isso, que é um contexto bíblico, que eles estão ali para sabiam que não deveriam estar ali, estão porque, sei lá, por N motivos. Então, a discussão na quebrada, ela não é aprofundada, Guilherme. Ela não é. As pessoas ficam com o que ouvem nos rádios e nas televisões. Ao mesmo tempo, também se faz uma inércia. Porque quando você pergunta o que está acontecendo na Baixada Santista, que para mim é tão grave quanto, lógico que a gente tem uma. A gente não vai mensurar o tamanho do que é uma guerra, do que está acontecendo em Israel e Palestina e o que está acontecendo aqui. Mas se todas as vidas importam, eu coloco elas no mesmo lugar de importância. Né? Acho que a estrutura para o que está acontecendo lá talvez ainda não seja o que está acontecendo aqui, mas a gente vai caminhando para o mesmo lugar. Eu sou uma pessoa que sou muito a favor da vida, Guilherme, então eu não consigo pensar que as pessoas que estão fazendo isso em Israel e Palestina não compactuam com a mesma ideologia de quem dá o comando aqui, sabe? Que o Tarcísio compactua com aquela ideologia, que o Derrite compactua com aquela ideologia. Então, ainda que a gente não se conheça, em algum momento a gente está falando da mesma coisa. E aí eu estou falando de arma bélica, eu estou falando de poder, eu estou falando de criminalização de uma população inteira. Eu estou falando, inclusive, que por conta de um, não sei se eu posso chamar de facção, mas por conta de um grupo, um determinado grupo, todo mundo paga essa conta. E eu acho que isso também tem uma semelhança com o que acontece aqui. Se eu pensar que, sei lá, na quebrada a polícia veio por conta de XPTO, mas ele não quer saber quem ele vai encontrar na frente e ele vai matar todo mundo. Percebem que existem algumas semelhanças. E aí, de novo, né? Não estou dizendo que é mais importante ou menos importante. Eu estou dizendo que se todas as vidas de fato importassem, nenhuma das duas coisas estariam acontecendo. Mas não importa para quem quer o poder, né? Quem visa o poder, visa só o poder e pronto, independente de em cima de quem que você vai passar. E aí eu acho que é uma compactuação com quem promove a arma bélica, com quem promove a guerra. E hoje é Palestina e Israel, amanhã é Capão Redondo e polícia, é Baixada Santista e Estado. Vão ter sempre dois lados, vai ter sempre um lado mais fraco mesmo, porque a arma bélica e o potencial bélico a gente sabe na mão de quem que está, né? E que não é necessariamente na mão do trabalhador aqui da quebrada. Para a gente finalizar, né, você tocou aí uma questão importante, né, a gente acabou falando, né, sobre tudo e menos do que é a rede, né, de proteção, aí você, né, pode, né, deixar aí para as considerações finais, você, né, colocar mais, né, e Edjane, né, sobre o encarceramento, né, que é uma questão que você levantou, né, como que você avalia essa questão do Brasil, no Brasil e como que você vê a política do Lula em relação a isso, né? Já que você tocou a questão da privatização, né, dos presídios e, né, o quão danoso, né, e perigoso que isso é. Ah, então, quando eu digo que a nível de governo, né, nenhuma das esferas discute o encarceramento da forma como ele deveria, e aí a gente tem que voltar umas casas, assim, né, Guilherme? E aí muito tentando num resumo, assim, que é um posicionamento, inclusive, da rede também. Quais são as justificativas para o encarceramento e qual é o histórico do processo de encarceramento, né, pós-abolição? A gente vai ter que voltar lá atrás e começar essa discussão lá atrás de quem são as pessoas hoje que estão dentro do cárcere. Elas têm cor definida, elas têm classe definida, né? Existe um projeto político de encarceramento em massa. E esse projeto ele não é de hoje, esse projeto ele é mais antigo do que andar para frente. O lance é quem é dos governos que vai implementar essa política, por exemplo, da privatização dos presídios, e a quem interessa. Acho que essa é a pergunta que a gente sempre vai se fazer a cada decisão do governo, a quem interessa esse tipo de política. Porque quando a gente
está discutindo encarceramento, a gente está aqui na ponta discutindo os motivos que levam as pessoas a serem presas. A gente está discutindo quais são as ausências que levaram as pessoas ou a cometer atos infracionais, ou quais foram as ausências que levaram essa pessoa à influência, né, ali com o suposto tráfico de drogas, e aí é uma outra discussão de quem são os traficantes, né, de quem são os varejistas, de quem é que está sendo preso na quebrada, de quem é que tem helicóptero que transborda a partir de um avião da FAB cocaína. Né? Então, assim, existem discussões que precisam ser aprofundadas para a gente chegar no cerne do que é o encarceramento em massa. O encarceramento ele só serve para enquadrar pretos e pobres, apenas, para tirar da rua, num processo de eu não posso matar, então agora eu vou prender. Esse é um processo. Quando Lula, ou o próprio Silvio de Almeida, ou o ministro da Justiça, traz a perspectiva de pensar na possibilidade da privatização, eles estão atendendo o interesse de alguém. E esse interesse não é da sociedade civil. Porque a gente sabe que com mão de obra dentro da cadeia, a ideia é que prendam-se mais pessoas, é mão de obra barata, né? É uma conta fácil de se fazer. Então, acho que pensar nos motivos que levam essas pessoas a serem presas. Essa é uma discussão inicial. E depois, será que o tráfico de drogas, a qual quase 80% da população encarcerada responde, é de fato tráfico de drogas? De que droga que a gente está falando? Será que a gente não descriminaliza o uso da cannabis, o uso da maconha, porque é justamente esse o motivo que leva eu a encarcerar os jovens das periferias? E aí, sem o jovem preso, eu não tenho projeto político para privatizar as cadeias. Então, há sempre o interesse de alguém por trás de alguma coisa, né? Se não uma disputa de narrativa de quem está em lados opostos, um interesse político mesmo, e um político capitalista, inclusive. Né? E aí, tornar a mão de obra do preso, né, da pessoa que está encarcerada, num processo capital de enriquecer empresário, é um trabalho análogo à escravidão. Você não vai dar condições humanas para essa galera trabalhar dentro do presídio. Você não dá numa cela de 4x4, 70 pessoas presas, já é desumanizador. Aí você quer colocar essa galera para trabalhar para redução de pena? Isso não existe. Isso não existe. Sabe? Então, fazer a discussão do encarceramento é discutir a pauta da segurança pública, é discutir os motivos pelos quais essas pessoas estão presas, é discutir o que a gente tem entendido enquanto tráfico de drogas, é discutir quais são as ausências que levaram essas pessoas a estarem dentro da condição de presídio e o que fez o Brasil, em 5 anos, alcançar do 4º, 2º lugar em número de encarcerados. A gente só não bate o 1º lugar porque nessa conta não está a galera do semiaberto. Porque se a gente juntar quem está em semiaberto e quem está em fechado, a gente passa em 1º lugar no país que mais encarcera pessoas. E a gente está falando de pessoas específicas, Guilherme. E aí eu bato nessa tecla, porque eu não consigo fazer essa discussão sem contextualizar a questão racial. Se a questão racial não tiver nesse debate, para mim ela nem faz sentido, sabe? Porque é um projeto de extermínio mesmo, é um projeto para manter essas pessoas em lugares pré-determinados, porque tem um poder nesse país, assim. Perfeito. Perfeito não, porque perfeito não tá, mas beleza. Etijane, então estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Conforme eu falei, a gente falou sobre várias coisas e acabou não tocando aí, né, da rede de proteção em si, né? Quero agradecer aí a sua participação e passo a bola aí para você fazer as suas considerações finais e aproveitar esse tempo para poder finalmente falar aí da rede de proteção. Massa. Quero agradecer, Guilherme, o convite e aí a paciência. Obrigada aí pela indicação, né? É sempre um tema bastante delicado para mim, porque eu acompanho famílias, né? Eu lido com as mães, a gente lida com esse acesso à justiça que é extremamente difícil para nós, mas a gente segue na luta. Assim, eu acho que esse é um papel fundamental da rede de proteção, que segue aí em todos os territórios, né? Zona Sul, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, mas com pouquíssimos articuladores,
mas os que têm a gente tenta fazer articulação com família, articulação com defensoria, articulação com o Ministério Público. A rede tem uma perspectiva também de quantificar essas violações e fazer as denúncias às instituições responsáveis, né, seja ela na ouvidoria, seja ela no MP. Tem um corpo jurídico que compõe a rede, que também vai dando ali algumas orientações para as famílias que necessitam ali de algum suporte pontual, mas a gente tende a tensionar a defensoria, né? Então, a rede não funciona como apoio jurídico para as famílias, nesse sentido, de pegar os casos, né? Mas ela dá o caminho ali com o apoio jurídico, o conhecimento teórico de onde a gente vai acessar determinados lugares, e porque a nossa principal meta é tensionar a defensoria pública para que esse Estado, inclusive, coloque essas pessoas à disposição das famílias, mesmo ele sendo um dos maiores violadores, né? Parece até meio contraditório esperar a defesa de quem me oprime, que é o próprio Estado, mas a gente sabe também que a defensoria ela é um ganho a partir de uma luta popular, né? Então a gente também tem essa referência de que ela só existe por conta das demandas sociais, e quem tensiona a demanda social é a população. A rede é isso, tem página no Instagram, lá, Rede de Proteção e Resistência, tem material sendo produzido aí sobre as operações na Baixada. Guilherme, eu vou compartilhar no WhatsApp contigo, e aí, se puder também compartilhar com mais pessoas, é importante para a gente colocar esse material, que não é construído só pela rede, né, mas com vários movimentos que estão lá na Baixada, vários movimentos de direitos humanos, e tem página ainda também lá no Facebook, para quem ainda acessa o Facebook. Chama a gente no Messenger, se precisar trocar uma ideia, precisar de alguma orientação, não só jurídica, né, mas de ato, de movimento. Se tiver denúncia, pode procurar a gente para fazer também, que a gente vai entregando ali e caminhando junto com essas pessoas, né, porque a ideia da rede é essa também, é enredar, né, a gente não socializa com as famílias para depois abandonar essas famílias, muito pelo contrário, a gente vai trazendo essas famílias para a luta também, né, porque a luta delas é diária, então, tentando ali dar uma elucidada no que aconteceu. Muitas vezes as famílias chegam já justificando para nós, mas ele estava no erro, mas não interessa, né? Dentro de uma Constituição não está dizendo que o policial tem que matar o seu filho com 6 tiros enquanto ele pede clemência. Ninguém gosta de ser assaltado, ninguém quer ter celular furtado, carro furtado, mas a gente sabe que a vida é muito maior do que isso, saca? E é essa conscientização que a rede também vai tentando fazer nos territórios. Assim. Então é isso, estou aí à disposição, obrigada pelo convite, espero ter sido objetiva. Eu sou uma mulher de Gêmeos, então eu falo pra caramba, mas estou aí à disposição, Guilherme. Beleza, então, né, mais uma vez aqui agradecendo a Edjane, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal podcast e mesa de debates de tudo um pouco, acompanhe o nosso trabalho aqui, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, matérias, programas, né, que nós produzimos. Segue a gente no TikTok, né, e no Facebook também, né, junto com o YouTube. E quem puder, né, contribua aí, né, faz um Pix, né, para a gente, né, 385 007 02800, né, CPF, lembrando, né, que nós somos um canal, né, independente, né, não recebemos dinheiro nem do Estado e também nem do capital, né, privado, e nem queremos. Então, para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, trazendo pessoas como a Edjane, né, a gente precisa aí da sua ajuda financeira para poder fazer aí as atividades do canal. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui!